Náusea também. Boa tarde, tudo bem, gente? Estamos aqui com a turma do terceiro FG. Duda não veio de novo, né? A Duda. Não. Duda, se você está assistindo esse vídeo, saiba que eu estou chateado com você. É ao vivo? Não, quando ela assistir, né? Pessoal que tá dando bom dia também pra vocês. Boa tarde, no caso. Boa tarde, gente. Boa tarde. Escutaram a voz do Caio? Como é que sobressaiu? Cara, ele é muito bonito. Vocês têm que conhecer pessoalmente. Bom, tô entregando pra eles essa folhinha aqui, que vai estar disponível também lá no Classroom. E eu não peguei pra mim, dei pra todo mundo. Obrigada. Primeiro eu vou fazer a leitura do poema Florianáusea. Gente, esse poema da Florianáusea é só porque eu já tinha combinado com vocês que eu ia ler. Só que ele é um poema, né, de Carlos Drummond, pertencente à geração de 45 que a gente ainda vai aprender, né? Não é uma geração, um poeta que a gente vai estudar agora nesse início, né? A gente vai começar estudando pré-modernismo e depois a primeira geração do modernismo. Só que eu achei interessante, bacana a gente fazer essa leitura, porque primeiro ela foi lida, como eu falei, nos Jogos Olímpicos 2016 pela Fernanda Montenegro, né? Um trecho, na verdade, e a parte em inglês quem leu foi uma que eu esqueço o nome, mas ela foi uma atriz importantíssima de Star Wars. Oi? Isso, a que fez a Andréia. Leia. Isso é Leia. Fala, filha. Posso ir no banheiro? Pode. Colega nossa que vai ao banheiro agora. Fico emocionada com a transmissão. Vai lá. Bom, seriedade agora porque esse é um poema sério, né? Depois a gente vai falar sobre o gênero lírico. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda é de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão tento me explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam os jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra. Como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou aos poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem,
Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde. E lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no ar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Os aplausos. É aquilo que você falou, né? Mas... Gente, e sim, você vai vendo, tem várias partes, né? Tudo é nas entrelinhas que ele fala. Olha aqui. Em vão tento me explicar, os muros são surdos. Quando a gente vai reclamando e falando de tudo que está errado, só que ninguém nos ouve. Os muros são surdos, ninguém nos escuta. O sol consola os doentes e não os renova. Ou seja, é aquela falsa, aquele falso abraço, talvez seja do governo, né? Aquela falsa esperança. Se a gente for colocar aqui sobre esse sol que consola os doentes e não os renova, os hospitais de campanha hoje, por exemplo, né? Ele ilumina, é uma coisa legal, mas ele não existe de fato, então não cura ninguém. E tem uma parte que ele fala da própria voz. Crimes da terra, como perdoá-la, tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Ou seja, que ele publica a voz dele denunciando tudo isso. Crimes suaves. Por que era crime publicar? Né? Ele não podia publicar. Que ajudam a viver. Ração diária do erro distribuída em casa. E também a parte aqui que fala, deixa eu ver. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia e rompe o asfalto. Falando dessa esperança que atravessa, que rompe, que é mais forte que toda essa ditadura. Então, todo o poema ele traz essas mensagens subliminares, essas mensagens bacanas pra gente. Depois vocês podem analisar e pesquisar com calma, verificar aí o ano que ele foi escrito e o contexto histórico em que o Brasil passava. Aí vocês vão entender muito mais. É por isso que a literatura ela caminha com a história, né? Ela tem a ver com a história. Todo contexto histórico mexe com a literatura. A literatura é um reflexo de todo o contexto histórico que o Brasil, o mundo passa, ok? Sempre que alguma coisa muda, sempre que há uma mudança no cenário político, no cenário geográfico, isso interfere lá na literatura, porque a arte imita a vida. E a vida imita a arte, né? Tem uma música, inclusive, da Lana Del Rey que fala isso. O nome da música é God and Monsters. Dá pra gente trabalhar a literatura com essa música. Eu tô com o celular ali, mas depois eu trago a caixinha com a letra da música, a tradução, tudo certinho. Vamos lá. E o gênero lírico aqui embaixo. Falar de gênero lírico porque esse gênero lírico, depois do modernismo, ele sofreu uma alteração muito grande, ele se modificou. O gênero lírico nasce durante a Idade Média e é um tipo de produção intimamente ligada à música, né? Quando a gente aprende lá no primeiro ano sobre trovadorismo, que muita gente acha chato e tal, talvez seja até um pouquinho chato, mas na real mesmo, é porque não tiveram aula comigo. Mentira, brincando. O trovadorismo vai ter ali vários gêneros, né? A sua lírica de amizade e de amor e de namorado são os cancioneiros, né? Lá no trovadorismo. Então, ligado à música, o adjetivo lírico está vinculado à lira, um instrumento musical utilizado pelos gregos no acompanhamento dos cantos. Quem assistiu ou leu, por exemplo, Percy Jackson, né, vai ver muito falando sobre a lira, sobre esses cânticos, sobre as rodas que eles faziam, né, as festas de Baco, de Dionísio, que tinha muito também
das liras. Ao final do período medieval, os poemas cantados começam a perder espaço para o texto escrito. E os poetas se dedicam ao trabalho formal de suas obras, que passam a ter divisões em estrofes, a metrificação dos versos pelas sílabas poéticas e as rimas. Na transição de evolução do gênero, os textos passam a ser nomeados como poema lírico ou poesia lírica. Pode-se dizer que a poesia é a independência literária com relação aos instrumentos musicais, porque são as próprias palavras com suas nuances e repetições que garantem o ritmo e a musicalidade. O que diz aqui é que alguns poemas não precisam, na verdade, ter a lira, né? Você vai falando e ele vai sendo cantado. Olha aqui, como lá em cima tá, ó. Na última estrofe, lá no meio ele fala: pequenos pontos brancos movem-se no ar. É bem cantado. Há uma melodia nessas palavras. É o lirismo de Drummond, que a gente ainda vai ver lá na frente. Onde que eu estava? Tá. A produção lírica é centrada no eu, e sua matéria-prima são as experiências individuais e subjetivas do artista, sendo temáticas recorrentes: a dor, o sofrimento, a angústia, a alegria, a felicidade. Tudo que possa expressar emoção e sentimento é utilizado pelos poetas. Então, nesse que a gente leu, a gente vê indignação, a gente vê esperança, a gente vê tristeza, a gente vê revolta, um mix de sentimentos num poema só, né? Ele começa ali a falar dessa sua insignificância à sociedade, que ele fala: preso à minha classe em algumas roupas, ou seja, a classe dele não era uma classe de voz. Vou de branco pela rua cinzenta. Ou seja, quando ele fala isso, o meu entender, se você vai numa rua, você está todo de branco e caminha por uma rua cinzenta, suja, o que acontece? Você fica sujo. Ou seja, por mais limpo que você vá caminhar, quando você chega no sistema, o sistema te corrompe. Você tenta lutar e você sai todo sujo, né? Igual o professor lá em La Casa de Papel. Vamos lá. Com o lirismo, como o lirismo não pretende ser um diário da rotina do escritor, mas tratar de seus sentimentos e suas emoções, surge o conceito de eu lírico, que representa uma espécie de voz que ecoa das impressões e sensações escritas pelo poeta. Então, daí que surge o eu lírico. O eu lírico e poeta, o escritor, são pessoas diferentes. A Amanda pode escrever um poema super triste, falando, por exemplo, até da perda de um ente querido, mas não quer dizer que ela passou por isso. É a voz que ela deu para esse personagem, que é o eu lírico, ok? Por exemplo, vários escritores, por exemplo, se fosse assim, o cara que escreveu o Percy Jackson seria como é que eles chamam? De herói, né? Um herói, um olimpiano. Ou a J.K. Rowling seria a bruxa? Será que não é? Né? Vamos lá. Ela só deu voz ali para essa história. O crítico literário Ezra Pound diz algo como: o poeta é a antena da raça. E essa metáfora é totalmente sincrônica com a ideia de lirismo. Os poetas líricos são aqueles que adentram e captam o ser das coisas por meio de mecanismos literários que promovem a revelação e o desvelamento. Um dos mecanismos mais recorrentes é a recordação. Contudo, o passado não é mencionado simplesmente para indicar tempo decorrido, mas para expor o sentimento e experimento pelo lírico no momento do fato, para falar de saudade, para falar das experiências vividas. Isso sempre é muito legal, sempre que os poetas trazem para a gente. No que diz respeito à composição, os poemas líricos podem apresentar forma fixa,
como é o caso dos sonetos, a forma livre e forma livre. Soneto é uma forma mais tradicional e perpetuada até a modernidade. Sua estrutura completa 14 versos, sendo divididos em 2 tercetos, estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, estrofes de 3 versos. De soneto a gente pode citar o mais conhecido que nós temos, que é o soneto de fidelidade, Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor seria atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, deles encante mais meu pensamento. Tem mais outras estrofes que eu não vou lembrar agora, mas eu lembrava, sabia tudo de cabeça. Caramba, essas coisas é muita interpretação, né? Hã? Que é muito bravo, tem que se interpretar muito. Sim, porque ele não é só simplesmente escrever e rimar. Não é só isso, não é só uma rima que está ali. Tem toda uma coisa por trás que ele está falando, né? Tem um soneto de Shakespeare que ele vai comparando a pessoa amada com o sol, né? E ele vai falando, com o verão, perdão. E ele vai falando que aquela pessoa é tão amada, tão especial, que é mais importante que um dia de verão, né? Que... Oi? Não é. Essa é uma obra, um romance, né? É uma peça. Agora, o soneto 18, que é o que fala, que é essa coisa aí. O soneto 18 também tem a mesma estrutura que os nossos sonetos, né, brasileiros, com 4 estrofes, 2 tercetos e 2 quartetos e 2 tercetos. Pode. Dentre os tipos líricos existem os poemas denominados épogla e idílio, destacam as situações bucólicas e pastoris. Nesses, a gente acaba vendo, a gente tem é mais comum você encontrar lá no arcadismo, por exemplo, né? O arcadismo, ele que foi essa escola literária que trouxe bucolismo bem forte pra gente, a vida no campo, que veio também o Carpe Diem, por exemplo, o Fugere Urbem, Carpe Diem que era o proveito dia, Fugere Urbem, fugir da urbanização, fugir da cidade, entre outros temas latins que eram colocados naquele tempo. Elegia que aborda morte ou acontecimentos tristes, a gente vai encontrar mais elegia, por exemplo, na segunda geração romântica, do mal do século, falava da morte, o amor não correspondido, que era preferível a gente morrer do que não ter aquela pessoa. Epitalâmio homenageia as núpcias, o hino, a exaltação da pátria ou dos deuses, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo democrático, errei o hino. Eita! De um povo heróico e brado retumbante. Se o penhor... Já errei tudo, né? Corta essa parte aí, produção, por favor. Vamos lá. O ode, exaltação, figuras importantes, lugares. Não quer falar exaltação, pá. Não, hoje não, Fátima. A sátira. E um outro melhor pra mim. Ainda. Tava corcunda. Pronto. Usar uma cinta. Tá, pra coluna. Você tava me chamando de corpo. Mas eu tô muito, né? Tava vendo os vídeos, gente, eu não me reconheci. Eu falei, ué, quem que eu gravei ali? Caraca, eu tô gordo desse jeito. Aí agora eu só vou gravar assim, ó, aparecendo aqui, ó. Acabou esse negócio de gravar em pé, gente. Não. A máscara já esconde um pouquinho que eu gosto de estar gordo. Cortar esse cabelo amanhã, fazer a sobrancelha, mas vamos aqui ao importante, né? E a sátira que ironiza as fraquezas e os defeitos humanos em todas as esferas, política, social, econômica, entre outros. Falou em sátira, lembra de Barroco. Impossível não lembrar de Barroco, né? Lembra do Barroco? O Barroco, ele tinha Gregório de Matos, que, nossa, era o rei da sátira. O nome dele, né, ele era conhecido como Boca do Inferno. Então, para tu ver como que ele fazia sátira. A poesia lírica passa por um processo de revitalização e atualização durante o século XX. No Brasil, alguns escritores pertencentes ao modernismo
produzem uma lírica de teor metafísico e atemporal. Foi o vídeo. Poetas como Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade produzem um lirismo que, ao mesmo tempo, contempla o fechamento do texto e a sua abertura. Para você ver como que, desde o início até o fim, ele vai te prendendo ali, né? Com esse lirismo novo dele. Oi? É comum na lírica moderna um movimento de tradição e ruptura. Claro, porque tudo que no modernismo eles trouxeram mudanças, né? Porque eles foram inspirados pelos vanguardas. Então muitas mudanças foram feitas do futurismo, simbolismo, dadaísmo, etc. Poemas que centram no mergulho espiritual e emocional do eu, e poemas que se abrem de forma transcendental para o lirismo exterior, que configuram um lirismo mais crítico. Olha aí, lirismo mais crítico. Por quê? Você viu aqui que o poema todo de Drummond foi uma crítica, né? Depois também vou trazer um de Vinícius de Moraes, que ele chama de bomba atômica. Que ele fala da bomba atômica, como que a bomba atômica é triste, porque a bomba atômica mata. Cara, é excelente. Esse ano vocês vão sair daqui amando literatura, porque vocês vão descobrir que é legal, que fica muito naquela coisa muito característica, né? Entendeu? E a gente vai trazer, como é modernismo, a gente pode trabalhar com muita coisa atual, vai ser bem bacana. Além disso, o gênero lírico não se prende à poesia. Inúmeros textos em prosa completam em suas narrativas. O caráter lírico, inclusive, com características sonora e rítmica. Bom, terminamos aqui a nossa folhinha. Tá disponível aí no Classroom para vocês, né? Não sei o que vai chegar primeiro, se é o vídeo ou se é o PDF com tudo isso que está escrito. E por hoje é só, galera. Um beijo para todos vocês. Tô sentindo falta de vocês aqui no presencial. Quem tiver a vontade de vir, né, sentir tranquilo de comparecer à aula, estarei aqui toda quinta e sexta no Colégio Triângulo, turma 3º FG, ok? Um abraço, galera. O pessoal tá aqui, ó, falando com vocês. Cara, que só parecia uma solução. Valeu, gente. Duda, aparece pra aula, hein? Mata aula pra caramba. No balé ela vai.